Bom dia, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesse sábado, por esta manhã linda, o programa Nova Era, que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, traz para todos vocês mais uma edição do programa Nova Era, que é uma coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas de Divinópolis. O programa Nova Era é essa proposta espírita que traz a todos vocês a mensagem espírita esclarecedora, educadora e libertadora. O programa de hoje ele está fundamentado nas seguintes obras: o Livro dos Espíritos, O Homem Integral, Após a Tempestade e as demais obras da codificação espírita kardeciana. Nós estamos comemorando realmente o projeto AME pela Vida, que é um projeto da AME. O mês de setembro, o mês amarelo, pela valorização da vida. Então eu convido a vocês a participar conosco dessa grande iniciativa da AME de Divinópolis. Tá? O mês amarelo, o mês de setembro. Esse projeto AME pela Vida. Hoje vamos falar da questão do direito à vida, tá? O direito de viver. Em contrapartida, enquanto muitos não dão valor real à vida, acabam provocando o aborto. Vamos falar do aborto, mas muito mais da contrapartida do aborto, que é o direito de viver. O que é a vida? É a pergunta que você estaria fazendo agora. Qual é a sua origem? Temos o direito de dispor dela, da vida? Somos nós que damos vida ao corpo? Já vimos aqui em outros programas que não. Nós animamos um corpo com vida. O direito de viver. Todos nós temos o direito de viver. Tá? O que é o direito natural? Eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer com que possa comprometê-lo e a sua existência corporal. Então, o de viver é o maior e o primeiro de todos os nossos direitos. Então, como se pode então definir a justiça? Pergunta 875 do Livro dos Espíritos. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, veja bem, será que nós estamos agindo com justiça? Respeitando o direito um do outro, dos outros? Ou não estamos comprometendo aí a integridade física e moral do semelhante? O que é que determina esses direitos contido aqui? O que é então o direito constituído? Não é? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas estabelecem direitos mutáveis, quer dizer, direitos que mudam com o tempo, né? Com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época, do passado. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça, o direito, que os homens prescrevem. O Código Penal, por exemplo. Né? É um exemplo, tem décadas que foi formulado. Está ultrapassado, mas é vigente ainda. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais. Quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da própria consciência. Nem tudo que é legal, de acordo com a lei humana, é moral. Porque se está aí um promotor, um juiz que vai julgar, é a nossa consciência. Pode o mundo inteiro nos absorver, mas se a nossa consciência nos acusa, nos condena, basta. Mas se
a humanidade inteira nos acusar, certo? Mas a nossa consciência for livre, nos absorver, também basta. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em data circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Então é o seguinte, é o princípio de se colocar no lugar do outro. O que eu gostaria que o outro fizesse a mim, se eu estivesse no lugar dele? Então, faça com ele a mesma coisa. Se coloque no lugar dele, antes de poder julgá-lo, né? De poder condená-lo. Está lá, Constituição da República Federativa do Brasil. A nossa Constituição Federal do dia 5 de outubro de 1988. Artigo 226. A família base da sociedade tem especial proteção do Estado. Será que tem? Então está lá. Código Civil, Lei 10.406 de 2002. Tá? Artigo 2. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida. Tá? Mas a lei o põe em salvo desde que a concepção dos direitos do nascituro. Então os direitos começam no ventre materno. Desde o primeiro dia de vida, ali do embrião, do feto, o direito está implícito. Regula-se então o Código Civil, garantindo esse direito à vida. Artigo 5 da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros ou aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes, dos quais trata a Constituição. Tá? Artigo 227 da mesma Constituição. É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligências, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então veja bem que o direito está constituído, certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069/90, tá? Artigo 4. É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Estão vendo como é que está constituídos os direitos? Ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, artigo 7. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida, à saúde, mediante o quê? A efetivação das políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então o Estado, ele tem esse dever de fazer com que seja cumprido o que está na lei. Tá? Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10/12 de 1948. Artigo 3. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Está lá. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual é a base da justiça? Segundo a lei natural. Pergunta 876 do Livro dos Espíritos. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Tá? Então, olhe o direito do outro, para depois então você questionar os seus direitos. Às vezes infringimos o direito do outro, certo? Exigindo o nosso direito. Então é o seguinte, coloque primeiro o direito do outro.
para você ver em você o dever, primeiro. O que é o aborto? O infanticídio talvez seja um dos crimes mais bárbaros, pois é um atentado ao ser indefeso, que não tem boca formada para gritar de socorro. Não tem braços fortes para defender-se, debater-se. O que você faria se numa família em que o pai fosse sifilítico, o filho mais velho tivesse nascido cego, o segundo aleijado, o terceiro estivesse tuberculoso, o quarto oligofrênico, e a mãe, estando grávida, lhe pedisse para fazer o aborto? O que eu faria? Não teria dúvida alguma em atendê-la. Parabéns, respondeu o primeiro. Você acaba de assassinar Ludwig von Beethoven. Viu? Porque ele era o filho que a mãe aguardava. Todos conhecem Beethoven. Todo o seu trabalho, a sua música. O aborto é a interrupção do processo de gravidez, geralmente acompanhado de expulsão do zigoto, do embrião ou feto, antes de chegar ao nascimento. O aborto pode ser eugênico, terapêutico, criminoso, provocado. Certo? O provocado pode ser eugênico, e pode ser o terapêutico, não é isso? E o criminoso. E o aborto espontâneo é aquele em que as condições de saúde da mãe não favorecem a gestação, ou em que o futuro espírito reencarnante resolve não mais encarnar. Então aquele corpo em formação não terá mais utilidade e nem servirá para outro espírito que tanto precisa reencarnar. É o aborto espontâneo, chamado aborto terapêutico. É aquele que a vida da mãe às vezes está o quê? Está concorrendo, né? E aí é preferível salvar a vida de quem está em completa atividade, que no caso a mãe, do que ainda não se consolidou pelo nascimento, que é o feto. Neste caso, é aceito o aborto, o chamado, o terapêutico espontâneo. Então está aí o aborto legal, temos o aborto criminoso e o aborto terapêutico. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, a alma, designada para habitar certo corpo, a este, se liga por um laço fluídico, o perispírito, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz, é o nascimento. O grito que o recém-nascido solta, certo? Anuncia que ela se conta no número dos vivos, encarnados e dos servos de Deus. Então, está lá no Livro dos Espíritos esta questão. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Pergunta 199 do Livro dos Espíritos. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que o animara o complemento de uma existência precedentemente interrompida antes do nascimento, em que devera terminar, e sua morte também, não raro, constitui a provação e expiação para o quê? Para os seus pais. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Pergunta 348 do Livro dos Espíritos. Sabe algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. E ele pode fugir, certo? E ele fugindo, certamente o corpo não vai poder sobreviver e morre. É o aborto espontâneo, que acontece muito. Pergunta 355 do Livro dos Espíritos. Há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Frequentemente isso se dá, e Deus o permite como prova, quer para os pais, quer para o nascituro, quer para o espírito designado para tomar lugar entre os vivos. Certo? Acontece muitas vezes, né? Muitas vezes é o natimorto, né? 356 do Livro dos Espíritos. Entre os natimortos, algum haverá que não tenha sido destinados à encarnação de espírito? Alguns há, efetivamente.
a cujos corpos nunca tem o espírito esteve destinado ali. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças estão numa condição, né, unicamente provacional aquele espírito. Então, só vem para a provação, a expiação dos pais, passando pela frustração, né, pelo fenômeno do aborto espontâneo. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de verificar o nascimento? Pergunta 346 do Livro dos Espíritos. Ele escolhe um outro. Deus permite que ele escolha um outro. Não foi por parte dele. Foi talvez um aborto espontâneo em que a mãe, certo? A mãe esteve ali e ela, de certa forma, essa mãe, ela... Peraí. Uma paradinha. Vamos começar. Pergunta 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe um outro. Isso. Se não foi permitido, se não foi possível ele encarnar naquele corpo ali para ele, então certamente Deus vai permitir a formação de um outro corpo para ele. 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois do nascido? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais a passar pela aprovação. 357 do Livro dos Espíritos. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar tudo de novo. O espírito não dá vida ao corpo físico. O espírito anima o corpo com vida. Aí, tá? Os gametas estão vivos, feminino e masculino, antes de se unirem, já se encontravam vivos. Depois da fecundação, eles passam a ser animados pelo espírito reencarnante. Então nós não damos vida. E se não damos vida ao corpo, não temos o direito de subtraí-la, de tirá-la. Tá? Somente Deus pode fazer isto. A anencefalia, né, é outro fenômeno muito parecido com o aborto, né? É essa má formação rara do tubo neural, caracterizado pela ausência parcial do encéfalo e da carota craniana, proveniente de defeito do fechamento do tubo neural nas primeiras semanas de formação embrionária. Não temos o direito de expulsar o anencéfalo. É aborto, a mesma coisa. Ao contrário de que o termo possa sugerir, a anencefalia não caracteriza casos de ausência total do encéfalo, mas situações em que se observam graus variados de danos encefálicos. Quantas crianças sobrevêm, certo, como sendo anencéfalo? Dias, semanas, meses. Tá? A anencefalia geralmente é utilizada para caracterizar uma má formação fetal do cérebro. Então tá aí. É outro crime. Marcela, viu? Fate, né? Vitória, tudo tiveram a sua oportunidade de nascer. Né? Vitória nasceu e viveu 2 anos. Né? Fate viveu 3 meses. Marcela viveu 1 ano e 8 meses. Tá vendo? Então, imagina se os pais tivessem feito ali o aborto desses anencéfalos. Teria interrompido a eles a oportunidade. Não importa se é um dia de experiência, certo? Não importa se é uma semana, certo? A anencefalia, ela também, a doutrina espírita não admite, certo? Que venha fazer realmente o aborto do anencéfalo. Devemos deixá-los nascer. Marcelo de Jesus Ferreira tinha 1 ano e 8 meses, sofria de má formação severa do cérebro, do crânio. A causa da morte foi parada respiratória.
em decorrência de uma pneumonia provocada por aspiração do leite. Tá aí, olha. Imagina para os pais a alegria de deixar essa criança nascer. O aborto em caso de encefalia. O plenário Supremo Tribunal Federal decidiu, numa assembleia em 2012, por 8 votos contra 2, certo? A prática do aborto do anencefalo. Tá? Então, a lei permite que seja extraído o anencefalo. Então, esse plenário aí, no dia 12 de abril de 2012, permite que os pais possam remover o fio anencefalo. O direito de viver. Algumas pessoas dizem que antes de 3 meses não há ser humano. E depois sim. Quanto a isso, tais pessoas estão de acordo. Discordo, porém, quanto à idade que o ser começa a existir como pessoa. O que o aborto mata é uma vida. Embora nós sabemos que com 3 meses ela não tem a menor condição porque a vida é vegetativa, porque não tem uma atividade cerebral plena, certo? Emocional plena, mas tem atividade de vida orgânica, de experiências, o expurgo para o espírito reencarnante, no período da vida intrauterina. É um processo de expurgo do espírito, a vida intrauterina. Não podemos interromper a vida intrauterina, cometendo o aborto. Estaríamos interrompendo a oportunidade de reparar o espírito, as suas expiações, as suas provações. Mas se valemos da idade para determinar o direito de que o feto tenha vida, igualmente lógico e sensato, estabelecemos para as pessoas um limite máximo de vida. Por exemplo, 80 anos. Podemos declarar que todos acima dessa idade não teriam mais sua vida protegida pela lei. A lei que protege a vida do feto, da criança, do nascituro. Alguns dizem que o ser não é humano, até que não tenha certa experiência cognitiva e amor, mas que será então das mãos, dos não amados. Porque tem muita gente não amado. Outros dizem que o ser humano é quando passa a ter uma consciência desperta de si mesmo. Mas o que quer dizer da criança excepcional? Não teria o direito de sobreviver e de viver? Isso. Do jovem em estado de coma depois de um acidente. De um avô ou de uma avó depois do derrame cerebral. Não tem o direito de sobreviver? Tem que matá-los? Tem que cometer a eutanásia? Eutanásia vai ser um tema também do programa Nova Era. Respeitemos a vida. Aborto, não. Está provado que em qualquer fase da gestação, o abortamento, certo, é prática criminosa. A vida fetal, grave, injúria ao ser humano em formação. Que o aborto mata é uma vida. É uma vida intrauterina, certo? É uma interrupção de uma vida, de experiências e de expurgação pelo processo reparador expurgatório no ventre materno, de fluidos deletérios que está na mente desse futuro espírito reencarnante e que o período da vida intrauterina já é suficientemente para expurgar parte dos seus débitos do passado. Então, o que realmente o aborto interrompe é uma vida. Não temos o direito de matar. Não damos vida ao corpo. Se não damos vida ao corpo, nós não podemos tirar a vida do corpo. Tá bom? Princípio da equidade. A lei que dá o direito à mãe de matar o próprio filho, quando essa se torna para ele um estorvo, para o filho um verdadeiro estorvo, quando cai em cima de uma cama, por um derrame cerebral que torna totalmente imóvel, deve esta mesma lei, pelo princípio da equidade, dar ao filho o mesmo direito de matar sua mãe quando ela se torna um verdadeiro estorvo para ele. Quando da sua velhice, do seu leijão, da sua doença, enferma, em cima de uma cama, fazendo ali as necessidades fisiológicas, certo?
Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e para que tenham vida em abundância, e não em lambança, como tem sido as nossas vidas. João capítulo 10, versículo 10. Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. Não matarás. Não matarás. Em Deuteronômio 5, 17. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Êxodo 5, 21. Êxodo 21, versículo 22 a 25. Se homens brigarem e acontecer que venha ferir uma mulher grávida, e esta der à luz sem nenhum dano, eles serão passíveis de uma indenização imposta pelo marido da mulher, e que pagarão diante dos juízes. 23. Mas se houver outros danos que urge dar vida por vida, versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Versículo 25. Queimaduras por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então vejam a lei de Moisés. Qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Quer dizer, a morte dos pais ou dos filhos? Ambos não são igualmente, porque todo crime é um crime. Tá? Então tá aí. A lei parte do princípio da equidade, ela não pode ser dúbia. Ao mesmo instante que o Estado proteja a vida, ele em outro momento permite matar um ser vivo, o aborto no caso do estupro e do anencefalo. Hein? Que situação, que lei é essa? Uma lei, ela tem que ser equidade, o princípio da equidade. Ela não pode ser dúbia, certo? Uma lei não pode desmentir a própria lei. É o caso do Código Penal, não é isso? A lei que dá o direito à mãe de matar o próprio filho, quando essa se torna um estorvo para ele, deve ser a mesma lei que vai dar ao mesmo filho o direito de matar a sua própria mãe, quando essa se torna para ele um verdadeiro estorvo, quando a sua velhice enferma em cima de uma cama. Então tá aí. Cidadania é o sujeito de direitos e deveres. Né? Tá aí o Código Penal. Eu considero uma lei dúbia, porque no artigo 121 diz que matar alguém é crime. Tem pena de reclusão de 6 a 20 anos. Né? Então o Código Penal, no seu artigo 121, condena o homicídio simples. 123. Matar sob influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto, ou logo após, certo? Quer dizer, detenção de 2 a 6 anos. Olha como é que essa lei é complicada. Agora veja bem. O aborto criminoso é uma forma de aborto induzido intencionalmente e que tem por causa externa. Esse aborto é proibido por lei humana. Código Penal Brasileiro, no artigo 124 a 126. Tá? O aborto provocado pela gestante com seu consentimento. Provocar o aborto em si mesmas ou consentir que outro o provoque. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Mas vamos lá então. No artigo 125, o aborto provocado por terceiro. Provocar o aborto sem consentimento da gestante. Pena de reclusão de 3 a 10 anos. E agora, me explique. Né? Provocar o aborto com consentimento da gestante. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Mas por que lá no 127, as penas culminadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 e sem consequência de aborto ou dos meios congregados para provocá-lo? A gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, por que aqui agora, certo? O aborto terapêutico, no artigo 128, categoria especial de aborto provocado, permitido por lei, o Código Penal 128, o artigo, quando se tratar de recurso extremo para salvar a vida gestante, a lei permite ainda que se efetue o aborto por um médico, consentimento da gestante ou do seu representante legal, quando a gravidez resulta de estupro.
Que lei é essa? O aborto legal, neste caso, é impróprio. Falar do aborto terapêutico, isto é, o aborto curativo, embora se trate do ato médico, mas por falta de denominação própria, abortos desse último tipo são chamados genericamente de aborto legal. Mesmo com a mesma lei que no 121 condena o homicídio, matar. E lá no 128 permite o aborto, matar. A lei é dúbia, por isso. Amigos, o programa Nova Era chega ao seu final nesse sábado, prometendo voltar no próximo sábado, dando continuidade a esse assunto do aborto e o direito de viver. Um bom final de semana para todos, um feliz sábado, repete muita paz, de muita alegria, um bom final de semana para todos. Obrigado.